A história de Abraão é fundamental nas tradições judaica, cristã e islâmica, e se encontra principalmente no livro de Gênesis, na Bíblia. Abraão é considerado um dos patriarcas e é venerado como um modelo de fé e obediência a Deus. Abraão, originalmente chamado Abrão, nasceu na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Ele vivia em um contexto de politeísmo, mas foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e sua família, prometendo-lhe que se tornaria o pai de uma grande nação. Em resposta a esse chamado, Abraão partiu com sua esposa Sara, na época chamada Sarai, e seu sobrinho Ló, em direção à terra de Canaã. Durante sua jornada, Abraão enfrentou várias dificuldades e desafios. Ele passou por períodos de fome e teve que descer ao Egito, onde, por temor, apresentou Sara como sua irmã para proteger-se. Deus interveio, e Abraão e Sara foram protegidos, retornando a Canaã. A promessa de Deus a Abraão incluía a dádiva de uma terra e a descendência numerosa. No entanto, Abraão e Sara eram idosos e não tinham filhos. Apesar disso, Abraão manteve sua fé na promessa divina. Em um momento de desespero, Sara ofereceu a sua serva, Agar, a Abraão para que tivesse um filho. Assim nasceu Ismael. Depois do nascimento de Ismael, Abraão, que na época ainda era conhecido como Abrão, viveu momentos de grande expectativa e desafio. Ismael, fruto de sua união com Agar, a serva egípcia de Sara, trouxe alegria e esperança, pois Abrão e Sara haviam esperado tantos anos por um filho. Nos primeiros anos de Ismael, Abraão se dedicou a ser um pai amoroso e presente. Ele ensinou seu filho sobre os costumes de sua cultura e a importância da fé em Deus. Ismael cresceu como um menino saudável e forte, e Abraão se via refletido nele, sonhando com um futuro brilhante para seu primogênito. No entanto, a vida de Abraão não era isenta de dificuldades. Sara, sua esposa, sentia-se incomodada com a presença de Agar e de Ismael. Com o tempo, a tensão entre as duas mulheres aumentou, e Sara, cheia de ciúmes e inseguranças, decidiu que era hora de agir. Em um momento de desespero, ela pediu a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Essa foi uma decisão dolorosa para Abraão. Ele amava Ismael e sabia que a separação traria muita dor. Porém, Deus confortou Abraão, garantindo-lhe que cuidaria de Ismael e que ele também se tornaria uma grande nação. Com o coração pesado, Abraão seguiu a orientação de Deus e enviou Agar e Ismael ao deserto, fornecendo a eles suprimentos para a viagem. Agar e Ismael enfrentaram muitas dificuldades. No deserto, a água logo acabou, e Agar, desesperada, colocou Ismael sob uma árvore, afastando-se para não vê-lo morrer de sede. Foi nesse momento de desespero que Deus ouviu o choro do menino e enviou um anjo para confortar Agar, indicando um poço de água próximo. Com sua vida salva, Agar foi capaz de criar Ismael, que se tornaria um arqueiro habilidoso e, eventualmente, um líder de seu povo. Enquanto isso, Abraão continuou a sua jornada de fé. Ele recebeu uma nova promessa de Deus que teria um filho com Sara, mesmo em sua velhice. Isso parecia impossível, mas Abraão aprendeu a confiar nas promessas divinas. Passaram-se os anos, e Deus reafirmou sua aliança com Abraão, prometendo que ele seria pai de muitas nações. Como sinal dessa aliança, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa o pai de muitas nações, e de Sarai para Sara, que significa o princesa. Finalmente, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, o milagre aconteceu e eles tiveram um filho chamado Isaque. Após o nascimento de Isaque, Abraão viveu um momento de grande alegria e realização, pois havia recebido a promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação. Isaque era prova tangível da fidelidade de Deus às suas promessas, e Abraão o amava profundamente. Nos primeiros anos de vida de Isaque, Abraão e Sara se dedicaram a cuidar do menino, ensinando-o sobre Deus e a importância da fé. Eles celebravam as festividades e praticavam os rituais que fortaleceriam a relação da família com o Criador. Conforme Isaque crescia, Abraão enfrentava novos desafios. A vida em Canaã não era fácil, e havia constantes conflitos com povos vizinhos. Abraão se tornou um líder respeitado, mas também um homem preocupado com a segurança de sua família e rebanho.
Ele buscava a orientação de Deus para tomar decisões sábias e justas. Em um momento decisivo, Deus testou a fé de Abraão de uma maneira surpreendente. Ele pediu que Abraão oferecesse Isaque como sacrifício. Esse pedido foi um choque profundo para Abraão, que amava seu filho com todo o coração. No entanto, Abraão, em sua fé inabalável, decidiu obedecer a Deus. Ele preparou tudo para o sacrifício e, com Isaque ao seu lado, subiu a montanha. Durante a subida, Isaque, inocente e curioso, perguntou ao pai sobre o cordeiro para o sacrifício. Abraão, com o coração pesado, respondeu que Deus providenciaria. Ao chegarem ao topo, Abraão construiu um altar e, ao levantar a faca para sacrificar Isaque, um anjo do Senhor o chamou e o impediu. Deus havia visto a fé de Abraão e preparou um carneiro como sacrifício em lugar do seu filho Isaque. Essa experiência fortaleceu ainda mais a relação de Abraão com Deus e solidificou a promessa de que sua descendência seria numerosa e abençoada. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e fique com Deus.